Lembra que vestibulares não vão cobrar interpretação, isso aqui não é para vocês escreverem, né? Se fosse para escrever, sim, né? A gente tem que puxar a nossa ideia. Aqui não, é o que acontece no conto. Meramente isso. E aí nós vamos trocar de leitura para ir para as parceiras. Opa! Não, tá bom. Então, as parceiras da Lia Luft. É bom assim a gente falar um pouco da Lia antes, né? Autora de Santa Cruz, criada em família alemã. Ela foi fazer letras, na verdade, com toda essa bagagem do alemão. As leituras iniciais dela eram leituras do alemão. Ela fez linguística na URGS, quando casou com o Celso Pedro Luft. O nome, na verdade... O Luft. É que o Luft mudou completamente os padrões, né, de como analisar a língua portuguesa. Ele criou um sistema de sintaxe todo próprio. Então, a Lia Luft, ela como escritora, ela vai na linha, né, ela não gosta desse termo, mas ela vai na linha da Clarice Lispector. Vai na linha dessa literatura introspectiva, psicológica, com ênfase no feminino. E essa é uma novelinha curta, né? As Parceiras é algo muito pequeno, muito rápido. A editora Record fez uma edição ainda com letra grandona, separação entre os capítulos, assim, com 1,5 página. E ainda assim é uma história muito pequenininha. Lançada em 81, foi um frisson, um sucesso das Parceiras. Em 82, Seu Asa Esquerda do Anjo. E ainda hoje ela é muito lembrada por conta das Parceiras. É impressionante. É muito lembrada por conta da estreia. Lançou muitas obras depois, né? Obras de reflexões. É uma das autoras mais lidas do Brasil, Lia Luft. Tem um público cativo, assim. E a danada sabe escrever qualquer coisa. Eu acho impressionante. Coluna dela, se ela faz uma crônica, ela tem uma habilidade com a escrita que é impressionante. Por isso que ela transita bem, né? Desde crônica, romance, conto, poesia. Ela transita bem nesse universo. Bom, aqui a gente vai começar pela história e depois a gente faz a análise. Vamos inverter o processo. A história toda é assim, né? Nós temos uma Annelise, que é a narradora dessa história. Nós temos uma estrutura que é: a Annelise está no chalé da praia e durante 7 dias da semana ela vai relembrar o que ela viveu junto à família von Sassen. Falou uma coisa? Não. A gente tinha feito um acréscimo assim. Então ela vai retomar essa memória. É um livro de memória, gente. É um mergulho na memória. 2 coisas, a memória e a escrita. A memória, ela entra no desajuste, né? Porque a memória é um caos, as coisas não estão ordenadinhas. E a escrita parece ajustar as coisas. A escrita parece uma autoanálise aqui que ela se faz, né? Esse é um livro de metalinguagem, já que a Annelise está lembrando e escrevendo. Ela diz que escreve para se salvar, a frase que ela usa. Ela está escrevendo para se salvar. Então, de domingo a sábado, no chalé da praia, ela vai viver a memória e pequenos episódios que fazem parte daquele universo do chalé da praia. Sobretudo, uma veranista do morro. Ela viveu muitas aventuras no morro, Annelise. A amiga Adélia brincava com ela no morro. E ela vê uma veranista estranha naquela praia. Parece praia num período assim, que tem um calor, mas ainda não vieram os veranistas. Dá aquela sensação assim de praia na primavera. Passa essa sensação. E essa veranista é misteriosa. Cada vez que ela tenta encontrar, a veranista meio que se some, sobe o morro. Ela cogita primeiramente, seria a Adélia. E aos poucos a gente vai sabendo quem é essa Adélia. A grande companhia interlocutor da Annelise é o cão Bernardo. De São Bernardo, um nome bem criativo, né? O Bernardo. Começa o texto ela dizendo: ela poderia ter aguentado, Bernardo? Poderia? Não, não poderia. A ideia de que ela não poderia ter aguentado, ela está falando sobre a avó, a Catarina von Sassen, que é a matriarca de uma família de mulheres malsinadas, matriarca de uma família de mulheres desgraçadas. A Annelise é a outra ponta. Na ponta do passado está a Catarina von Sassen. Na ponta de última descendente está a neta Annelise. E a Annelise lembra da última vez que visitou a avó. Ela subiu as escadas em direção ao sótão, a mãe levava ela. A Annelise era menina loira, de cabelo bem amarelo.
e abre aquela porta, um cheiro de alfazema bate nela. O quarto era todo branco, era um quarto que parecia de criança, de bonecas, e a avó olhou e perguntou, é Sibila? E a mãe, não é Sibila. A avó olha como se fosse a sensação de que a filha que ela teve, que é a imagem mais terrível, né, do sofrimento, a Sibila, fosse a própria Annelise. Isso causou um trauma na Annelise, que imaginava que ela repetiria Sibila. Quando ela passou do tamanho da Sibila, ela continuou crescendo, ela se sentiu aliviada por conta daquilo. Lembre que Sibila é um nome de bruxa, um nome, né, de entidade maligna, muitas vezes, até mesmo de sereia já foi usado esse nome. Agora a Catarina, ela vai lembrar da avó, a Catarina teve um casamento com 14 anos, na verdade um estupro, né? Com 14 anos ela caiu nas mãos de um homem tarado, violento, um homem que passava noites fora, com rompantes sexuais. Também a ideia de bruxa. A Annelise? Mas aqui me parece mais a Sibila... Sim, é legal a tua interpretação de que a Sibila seria um espelho do que ela poderia virar, o espelho, a mancha, né? Então, funciona bem. Funciona bem, boa interpretação. Não, acho que funciona bem. Dentro disso aqui, a Catarina, então, é estuprada com 14 anos e se refugia no sótão. Na verdade, ela não tem infância, né? Ela teve infância interrompida. Se refugia no sótão, onde ela escreve cartas infinitas em alemão. Por vezes fala sozinha em alemão. Só quem vai lá é uma governanta que cuida dela. Os poucos toques que ela recebe e que ela aceita espontaneamente são da governanta. Cada vez que o marido voltava, estuprava ela de novo, filhava ela de novo. Por isso que uma vez ela tocou na governanta, dando a entender uma vontade até meio lesbiana. Mas a Annelise não vê naquilo algo lesbiano da avó, ela vê simplesmente que a avó tinha necessidade de um toque carinhoso, que não fosse o toque brutal do marido. Ela aceitaria qualquer toque, menos aquele brutal do marido. O sótão se tornou o refúgio desse fundo terror do sexo e da vida. Há uma relação curiosa do sexo nesse livro. O sexo que gera vida também é um motivo de horror para a família von Sassen. Há toda essa ambiguidade, né? Dessa estrutura aqui. Para a Annelise, a gente está antecipando coisas, mas para a Annelise vai ser uma espécie de vingança, né? Dizer, olha, eu faço e gosto, diferente do resto da família. A minha avó ficou meio esquecida com as empregadas e uma governanta. Quando o marido irrompia naquela falsa tranquilidade, não deixava de procurar a mulher, dava um jeito de abrir o sótão e, entre gritos de escândalo, emprenhava a Catarina outra vez. Daí Catarina acaba tendo as filhas, nem um filho homem, né? Acaba tendo a Beatriz, a tia Béia. Nós vamos falar agora, eu botei, se não me engano, essa lista aqui. Aqui está a lista. A filha Beatriz, tia Béia, uma mulher que casou e não teve... Ela é uma viúva virgem. O marido se suicidou por ser incapaz de ter uma relação sexual com ela. Suicidou por impotência, pelo que dizem. Então, olha o karma aqui, olha o trauma. Na verdade, ela é viúva sem ter conhecido o sexo. É como se houvesse um impedimento dessa felicidade sexual. Como se elas ficassem marcadas, né, pela desgraça sexual da avó von Sassen. Beatriz virou beata, ela é a tia Béia, Beatriz, beata. É aquela religiosa que policia qualquer mulher que, porventura, se sinta feliz numa relação amorosa com outra pessoa. Ela é uma espécie de síndica, né, do mundo íntimo da família von Sassen. A Dora, que foge da casa para ter outra vida. A Dora é artista plástica, dá festas, tem namorados. Uma família alemã que era um negócio que chocava. Ela é alternativa, né, a Dora. E pinta, sobretudo, quadros em que aparecem anjos calvos, anjos que são demônios. Cria uma dicotomia, né, do anjo e do demônio nos quadros que ela pinta. Ela é o protesto, né, contra aquela prisão familiar. E vai ser alternativo para uma das irmãs, para a irmã da Annelise depois, né? A Norma, o nome já diz, né? Norma, normal.
A norma é a que tem uma vida normal, porque ela casa, tem filhos, ela casa com um médico que diz assim, até Annelise põe em dúvida, não sei se trazia felicidade, mas ela casou com um homem que lhe dava segurança. E com esse médico, a Norma tem a Vânia e a Annelise, 2 filhas. Notaram que na dificuldade de gerar homens, o casal morre no mar, quando o avião cai no mar. Há uma ligação da Annelise com o mar, né? As perdas que ela tem no mar, dos pais e depois da amiga Adélia. E a Sibila é a última filha a nascer, a tia monstro, essa que nós estávamos falando. A Sibila, pelo que a gente entende, tem mongolismo, o síndrome de Down, calva, perdeu dentes, não tinha todos os dentes na boca e era anã ainda. Então criava uma espécie de imagem daquele sangue ruim que a família tinha. Isso fazia os homens se afastarem, né? Os homens tinham medo de gerar sibilas. Vamos dizer que o karma da família, que poderia ser íntimo e secreto, ele transparece através da sibila. A dor da avó se transfigura num ser, né? A sibila é o ser real que reproduz essa mágoa familiar, já que foi o último estupro, né? A avó acaba morrendo, como a gente sabe, refugiada naquele sótão. Ela olha a família, olha o jardim lá do sótão, e ela acaba morrendo no sótão. Não se sabe bem se ela se atirou ou ela caiu no jardim. Fica essa imagem, né? A Sibila acaba sendo criada daí pela tia Beatriz, a tia Dora, que usa a Sibila como uma espécie de cruz que ela carrega, como se sentisse culpada por alguma coisa, né? Na verdade, a Beatriz casou com o homem que não pôde possuí-la, se matou, e ela meio carrega uma cruz. Aquela ideia meio cristã, assim, de sofrer. Só vai estar com a consciência limpa se estiver sofrendo. No caso, a cruz dela é cuidar da Sibila. Bom, a grande amiga que a Annelise vai lembrar é a Adélia, né? A amiga de praia, subiam o morro da praia, brincavam com flores amarelas, que diziam que eram flores de defunto. Havia um cemitério no alto do morro. A Annelise, quando sobe agora, percebe que o cemitério está sendo transferido. Já praticamente não há mais nada ali. Ela lembra que havia uma pedra onde ela, a Adélia, brincava, mas a Adélia ameaçava. Desafiava a morte. A Adélia brincava naquela pedra, desafiando a morte. Brincava que ia se atirar, brincava que ia se atirar. Um dia a Annelise se virou e viu só as flores na água. A Adélia havia se atirado. Então a Adélia é uma tragédia que a Annelise tem. Uma tragédia ligada, né, à sua... Ela disse que foi o meu primeiro amor, ela fala. A Adélia foi o meu primeiro amor. O que não é de se espantar aqui. Psicanaliticamente sempre se fala disso, né? Os meninos não têm as mesmas relações que meninas têm na amizade. Existe uma coisa de amizade de menina que é bem mais próxima e que se confunde muitas vezes, né? Claro que a maturidade sexual depois vai dividir. Ou ela vai ser heterossexual, ou vai ser homossexual, bissexual, o que for. Mas durante esse período de infância, pré-adolescência, há uma relação confusa. É o que ela diz, foi o primeiro amor dela. Bom, a morte da mãe e do pai torna a Adélia e a Vânia órfãs. E elas vão ser criadas pela Beatriz, policiando elas. A Vânia já estava querendo namorar e a tia Béia cortando embalo, sabe? Aquela que... Ela tem um trauma, ela não teve nada, então não permite que ninguém tenha. As gurias não podiam mostrar as pernas, não podiam nada, ombro. Imagina educação alemã ainda. A Vânia não aguenta isso. A Vânia vai para a tia torta, né? Ela vai para a tia que era rebelde. Vai morar com a Dora. As notícias chegam para Annelise que a vida da Vânia é muito melhor. Ela frequenta as festas que a tia dá na casa, enquanto que a coitada da Annelise aqui sofre essa pressão religiosa e disciplinada até da tia Béia. E pior, a companhia da Sibila. Não recordo. A Vânia tem a coragem, né, de brigar e ir, né? Talvez porque a Annelise tem que cumprir a sina mesmo. Ela meio que sente que é o papel dela, né? Olhando do presente para o passado, é um papel que ela cumpre. Agora surge a primeira paixão que quebra um pouco o padrão da Annelise. A tia Dora tinha adotado um menino. Então é um primo adotivo. Ele não tem o sangue von Sassen, o Otávio. Um menino meio efeminado que tocava piano, porque a Annelise se apaixona perdidamente. Quando ele toca piano, é uma música marinha, ela diz. Ela mergulha naquela música marinha.
tem ciúme da Sibila, porque ele brinca também com a Sibila. Ele tem umas caixas em que ele cria bichos da seda. A Sibila adora ver aqueles bichos. Ela chega a ter ciúme da Sibila. Parece que a Sibila é a sombra, né? Claro que é simbólica, que ameaça a relação dela e do Otávio. Com o Otávio, ela tem uma primeira pseudo-relação sexual. Uma relação incompleta, ela fala, com o Otávio. Mãos, coisas assim. É ele que ensina ela a beijar, essa coisa toda. É um primo, né, que as mulheres têm na mais alta conta, aquele que ensina a beijar, é um primo gente fina. Ele viaja para a Europa, pianista, né, vai estudar na Europa. Quando ele voltar depois, vai ser terrível. Ele vai ser dominado por uma mulher, Mariana. Ele é dominado por uma mulher chamada Mariana, uma ruiva. A ruiva é sempre malvada na literatura. A ruiva na literatura é sempre malvada. Ela é enigmática. Se fala, prefere loiro ou morena. A ruiva, ela é, sabe? Ela é um ser estranho, assim. A ruiva domina de tal forma o Otávio e humilha o Otávio, ela atrai o Otávio, a Annelise não consegue entender como é que o Otávio subjuga aquilo. Só que o Otávio cumpre o papel das mulheres, né? O Otávio não é mulher e nem a von Sassen, mas parece que aproximar-se das von Sassen contagia. O Otávio é submisso a Mariana. É um negócio muito assustador. A Annelise está na casa da praia e lá ela está convivendo com a Nazaré e o filho Zico, filho da Nazaré. E parece que também a Annelise espalha a desgraça. Um dia ela pergunta para Nazaré, tu é feliz, Nazaré? Nazaré, eu sou. Como é que tu sabe, Nazaré? Porque eu nunca me fiz essa pergunta. Acontece então uma tragédia, né? O filho da Nazaré é estuprado na praia, o Zico. Vê que os homens são violados nessa história. Os homens ou têm o destino de morrer, ou são violados, ou são incapazes de alguma coisa. Há sempre essa relação de interdição aos homens. Bom, aí aparece o Tiago. Com o Tiago é aquilo que nós estávamos comentando. Com o Tiago, a Annelise simplesmente vai se vingar de todos os traumas. Diz que transa na praia e se vira, e posição X, e posição não sei o quê, e faz de tudo para dizer eu curto esse negócio. É isso que ela faz, eu curto esse negócio. Aqui parece aquela mulher que se resolve para acabar com o trauma. Vamos resolver sexualmente para acabar com o trauma. E é isso que ela acaba vivendo, né? Pior, é uma paixão realmente ardente, né? A gente nota uma paixão ardente pelo Tiago. Só tem um problema. O Tiago não consegue dar a ela um filho. Ela chega a colocar essa ideia, o Tiago não consegue me dar um filho. No fundo, ela é incapaz de ter filho. Ela tenta 5 vezes, né? Cada vez ela segura mais tempo o filho. Eu não sei como é que é o nome disso aqui, mas mulheres que não seguram o bebê, né? É um problema de colo de útero. É para isso que serve o colo do útero, né? Para segurar. O primeiro ela perde com alguns meses. Cada vez ela fica mais tempo com o bebê. Tem um assim que é trágico, ela está sozinha, ela vai no banheiro, uma vontade imensa de urinar, e a criança é abortada na privada. O Tiago quer desistir, o Tiago está feliz com ela assim. O Tiago não quer aceitar, mas para ela é uma questão de honra, entenderam? Para ela é a vida vencer a morte. É uma família marcada pela morte. Seria assim, ao final do jogo eu dar a cartada decisiva. Eu vou ter um filho e vou vencer esse trauma. Vou acabar com essa linhagem de mulheres desgraçadas. O quinto é um que avança até o momento de ela ganhar essa criança. Já é muito mais para fazer o filho mesmo, né? É ela que quer um filho. Pobre do homem. Não, mas não é ela. É uma coisa que não é mais sexy, é mecânico, assim. Me faz um filho. Aí, você não sabe, mas para um homem que não consegue fazer filho é traumático. Sabe, é como... Mas é que tem esse mito do homem, sabe? O mito. Coloquei e já fiz o filho. Isso é mais antigo, assim. Mas ela não... Vamos dizer, ela quer superar isso, vamos dizer. Ela não acredita que ela seja incapaz, né? É uma ideia. Ela acha que é um jogo e que ela tem que vencer esse jogo. Vem o Lalo, então, o Lauro, o blefe da vida. É que nem pôquer aqui, né? No pôquer, às vezes, tu finge que tem uma carta boa e não tem, ou finge que tem uma carta ruim e tem uma boa.
Aqui é a brincadeira do jogo. Ela jogou o tempo todo que ela e a vida jogavam contra a morte. E aí tu percebe na mesa que tu não tem parceria, tu tá sozinha, e a morte e a vida estão jogando contra ti. Elas é que são parceiras, entre outras coisas. Então a traidora não era só a morte, era a vida também. A parceira, a outra bruxa soprando velas à noite, porque o Lalo nasce com uma paralisia cerebral, teria meses de vida. Ela acompanha aquele bebê vegetal, né? Aparece claramente isso. Agora pro Tiago é um trauma também. Ele não aguenta mais aquela pressão, ele não aguenta mais, essa mulher está doente psicologicamente. É por isso que ele meio que foge da situação. Ela vai reclamar no chalé da praia que ele não a procurou e que ela vai sair dali com a ideia clara de que ela vai se separar. Ela está em vias, já está bem clara a separação. Quando morre o Lalo, ela diz que o Lalo morreu uma morte, ela usa uma palavra, né? Silenciosa, uma morte fininha e silenciosa, uma coisa assim. Acaba a esperança dela. Foi uma brincadeira que a vida e a morte fizeram. Dá para uma provinha, quando ela estiver gostando, tu tira. A pior coisa que tem, né? Deu a ela a chance de ter um filho e perder ele imediatamente. Ter e não ter. Ela tem a sensação de que é como um boneco, né? Dá uma imagem clara, assim, de que é só um simulacro daquilo que ela queria. Bom, aí, agora que o cachorro se some, Bernardo desapareceu na praia, ela vai atrás do Bernardo e vê a tal da veranista do morro. Ela sobe o morro e a veranista desaparece. De repente, ela sente atrás dela aquele cheiro de alfazema. De repente, sei quem é. Não entendo como não a reconheci antes. Então era por mim que ela estava esperando todo esse tempo, esse longo tempo. Descemos de mãos dadas. Bom, aí fica, aqui sim caberia a morte. Fica sempre com essa relação, né? Quem é que aparece? Para mim, a avó. Para mim, a imagem da avó. Seja ela loucura, a morte, alfazema, porque aí tem algo escrito, né, gente? Alfazema. Agora, o pessoal vai querendo saber o que a voz significa. Daí é a interpretação pessoal. Daí você escreva outro livro para explicar as parceiras. Parece que ela... Claramente isso, né? O jogo acabou. Game over. Acabou o jogo. Parece essa imagem. Ou loucura, que era o que a avó viveu, ou a morte, né? Lembra que aqui a tia Béa já estava num orfanato, ela se internou. A Sibila já tinha morrido. A Vânia teve um homem que não quis ter filho com ela porque julgava que não valia a pena se envolver com uma mulher de sangue ruim. Pelo amor de Deus, né? Como é que a mulher continua dormindo com um homem desse, sabe? Ele disse assim, não, amor, sexo, tudo bem, mas filho, nada a ver. A Vânia só conta isso no momento de fraqueza da Annelise. É essa relação que aparece. O Tiago, ao final, aparece com o rapaz, né? Dá um indicativo claro de que o Otávio, aparece com o rapaz, dá um indicativo claro, né, de que o Tiago teria encontrado o caminho dele. Né, o Otávio teria encontrado... Eu falei Tiago de novo? Que merda! Que merda! O Otávio teria encontrado um namorado, teria se encontrado, né, num rapaz, teria definido a sua sexualidade. E aqui, claro, homossexual não é mulher. Mas parece que a interpretação é, né, de que ele não consegue sustentar a ideia de ser o único homem da família. Parece assim essa ideia, né? Existe a confusão, virou mulher. Não, homossexualismo não é mulher, né? É o terceiro sexo, como se diz. Mas fica essa interpretação de que ele não consegue sustentar psicologicamente, né, isso. O que a gente pode destacar aqui? Primeira coisa, né? Clarice Lispector abriu uma escola, que é essa escola de introspectiva. Esse livro não é introspectivo, ele é intimista, um pouquinho diferente, porque a introspecção é um descontrole. A Annelise tem um controle, ela vai no passado, volta, o mundo é ordenado aqui. Há um ato de escrita que faz ela coordenar o que ela está puxando da memória. A gente fala de intimismo, fundo psicológico. Várias vezes tem um monólogo interior, ela fala com ela mesma ou com o cachorro Bernardo, que serve, né, como uma espécie de confidente. E o tema central é esse, né, da família, da opressão feminina, desse poder patriarcal. Esse é o tema central, né? O quanto o poder dos homens foi traumático para von Sassen, gerando, né, mulheres perdedoras, como aparece. Esse é um livro essencialmente feminino, né? Ele é marcadamente feminino.
Os homens aqui são personagens secundários, né? E que detêm, entretanto, esse poder patriarcal. O caso do avô da Annelise. A condição masculina toda, o macho, o cachorro desaparece. O cachorro é o macho, né? Quem? É. Que é traumático, né? Tu tem um destino a cumprir, não pensa não que tu vai ser feliz com algum homem. Cumpre teu destino, tá? Figurinha no álbum. Vejam como era difícil ser mulher naquela época. Vejam como vocês hoje vivem num mundo que é bem diferente, o mundo todo... Não, o mundo ainda é cretino e as vantagens para os homens ainda são maiores. Mas não tem comparação, né? Não tem comparação. Essa memória, então, de um presente, o chalé na praia, a partir daqui o passado é destrinchado, né? A partir do chalé da praia, ela mergulha nessa memória do passado. As parceiras, essa ideia da vida e da morte. Claro que o título vai além, né? O título tem as parceiras como mulheres parceiras da mesma desgraça, aparece isso. A avó e neta, as duas pontas da marra, como parceiras do mesmo jogo. Mas também tem essa outra dimensão, a vida e a morte como parceiras de um jogo de tabuleiro que brinca, cujo objetivo é brincar com a vida das pessoas. Isso também tem forte. A linguagem é totalmente... Ela tem um quê de poesia, né? Ela é fluida, simbólica, ela vai entrando na memória e te faz saltos, né? Na memória. Essa estrutura em teia de inúmeras lembranças. O sexo, nesse caso, e o casamento denotam a grande ironia do texto. O sexo, que seria o impulso à vida, é também a causa da desgraça. Impulso à vida e causa da desgraça. É o que se geraria vida, aqui gera morte, parece, né? É bem curioso, até porque o início desse sexo é extremamente brutal, no caso da avó Catarina von Sassen. Uma imagem que aparece bastante forte. Essa ideia também de mulheres parceiras, né? A ideia da família de perdedoras e o ciclo que se completa com a Annelise. Ali a Luft deu essa declaração sobre o livro. A trama tem dois planos. Primeiro, as parceiras são as duas velhinhas caspentas jogando xadrez com a vida humana. São a vida e a morte. No primeiro plano, são as parceiras que jogam dados com a vida humana. Em segundo plano, são todas as mulheres disso que eu chamo de família de perdedoras. São parceiras de um jogo em que todo mundo perde. Então, são dois planos, um mais metafórico e um mais real. Por isso que a gente falou, tem esses dois, pelo menos dois níveis de título para mais, né? Um bom título, esse título consegue criar camadas de interpretação. Tu pode interpretar ele assim, assim, assim. É isso que a gente considera um grande título, muitas vezes. E é esse caso, né? Também a Annelise escreve sobre a sina já escrita. É legal isso aqui, ela escreve sobre algo que já está escrito para ela, né? O destino. Parece isso. É como se ela, ao escrever, pudesse entender as regras do jogo, de alguma maneira mudar alguma coisa. Mas ela percebe que não, que é uma sina. Ela escreve para sobreviver, como ela diz. E nesse caso, a memória, ela é uma perspectiva contrária ao sótão. O sótão é prisão, a memória permitiria a ela manipular essas coisas, tentar entender o mecanismo das coisas. A metáfora do sótão é muito forte, né? Ela caiu na URG 2014. Caiu a questão da casa e do sótão. Mas eu tenho muito o que fazer, descobrir como tudo começou, como acabou, se dou com a ponta errada do fio, se descubro o lance perverso da jogada, a peça de azar, quem sabe consigo sobreviver. É isso, né? Se conseguir entender o que houve, conseguir entender ao lembrar quais são as questões importantes, quem sabe eu consiga sobreviver. E aí essa ideia do sótão, se a gente pudesse calar o pensamento, a voz do sótão, então esse sótão ele é a metáfora da solidão, né? Ir para o sótão, ficar trancado. A avó vai para a parte mais alta da casa, se isola no alemão, nos brinquedos. Tem uma relação de isolamento. E
A Annelise vai dizer essa frase, né? Meu sótão era eu. A Annelise tem o trauma, a memória dela é um sótão. Na verdade, a memória é que livra do sótão, mas a vida dela foi um sótão e a memória tenta abrir as portas para entender o que aconteceu. Como se raciocinando, é quase um jogo de análise, né? Uma análise, uma psicanálise, ao contar as coisas, tu vai entender melhor. Uma necessidade humana essa, né? Tem pessoas que sentam ao lado de vocês num ônibus e começam, bababá, bababá, quando vê estão se contando toda a vida ali. Isso é um jogo de psicanálise. Ao escrever também, ela está fazendo uma espécie de autoanálise aqui para entender e tentar se salvar. Talvez por isso ela tenha entendido, né, que o destino dela seja o encontro com a avó, que é a cena final.